Olá galera, tudo bem? Como é que vocês foram no Enem? Espero que tenha ido tudo certo. Estou aqui com uma prova branca do Enem e vou comentar algumas questõezinhas com vocês, alguns pontos importantes aqui de filosofia. Vamos lá. Olha só, questão 89 do caderno branco, uma questão simples sobre Sócrates. Veja, na visão de Sócrates, o conhecimento já está dentro de cada um de nós. A gente precisa apenas colocar para fora. E esse conhecimento é colocado para fora através de um método chamado dialética. Quando duas pessoas estão debatendo, colocando suas argumentações, a gente consegue obter um conhecimento. E no Menon é basicamente isso que Sócrates faz com o seu interlocutor. Então a resposta aqui nessa alternativa, a gente tem a alternativa B, método dialético, uma questão simples. Comigo a questão 59, uma questão bem simples ali sobre Engels. Você deve lembrar que Engels é aquele personagem da filosofia que anda coladinho com Karl Marx, e aí você já consegue pensar, já consegue vasculhar alguns conceitos que você já aprendeu. E no texto ele vem falando sobre conflitos de classe, que é justamente aquilo que aparece ali na letra A, que é que se encaixa muito adequadamente ali com a resposta. Veja, essa é uma questão muito tranquila mesmo, sem estresse. Olha só, a questão 78 do caderno branco, questão sobre René Descartes. Até falei para alguns alunos meus testes de Campo Grande recentemente que havia uma grande probabilidade de cair Descartes, que é um filósofo que cai com muita frequência, mas nos últimos anos não tinha caído. Então essa probabilidade era bem alta, apesar de que a questão caiu era bem interpretativa, não era muito conteudista propriamente. E observa, ela fala sobre a metáfora de uma árvore do conhecimento, cujos troncos, cujas raízes são a metafísica, os ramos a física e os outros, o tronco, né, são todas as outras ciências, né, que vão ali se desdobrando. E a pergunta pergunta sobre justamente qual é o sentido dessa metáfora, e é a letra A, sustentar a unidade essencial do conhecimento, ou seja, Descartes entendia o conhecimento todo como uma grande árvore, ou outra metáfora que ele utiliza também como um grande edifício que precisaria ser construído ali, e essa unidade ele é sempre importante. Questão 58, que utiliza um texto ali de Deleuze e Guattari, é uma questão muito interessante, que ela fala sobre a questão das minorias. O que define uma minoria? Então, esses filósofos ali discutem ali nesse texto e observam, o comando da questão é, no texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de... E a resposta aqui seria letra C, relações de natureza arbitrária. É um ponto bem legal de gente discutir mesmo. Uma minoria não é apenas que é quantitativamente menor, mas tem outras relações ali que são colocadas que a gente precisa considerar. No caso, às vezes, mulheres, por exemplo, como aqui o Deleuze e o Guattari coloca, podem ser minoria, mesmo que quantitativamente sejam maioria em algum aspecto, ou sejam equiparadas em algum aspecto. Isso se deve por causa dessas relações de poder que existem. Então, uma questão muito legal aqui para a gente discutir. Comigo, questão 79, questão sobre Nietzsche, esse filósofo tão polêmico, tão amado e odiado por muitos também. Veja, Nietzsche, aqui ele fala sobre o amor fati e fala sobre o amor à vida, fala sobre o amor ao concreto. E ele faz uma grande crítica ao cristianismo no sentido de dizer, olha, o cristianismo, em nome do céu, as pessoas blasfemam contra a terra. As pessoas valorizam muito aquilo que é supraterreno, valorizam muito aquilo que é transcendental e esquece de viver o concreto. E observa a alternativa é, olha só, a pergunta é, essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que... Letra E, olha só, consagra a realização humana ao campo transcendental. Então o cristianismo, na visão do Nietzsche, ele comete esse erro. Então aqui é um ponto importante para a gente. Você vê que as outras alternativas, a gente foge bastante disso. Combate as práticas sociais de cunho efetivo, impede o avanço científico, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza, condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Grande problema do cristianismo na visão do Nietzsche, aqui expresso, alternativa E, consagra a realização humana no campo transcendental. Aceitaram? Pessoal, olha só, eu precisei parar a base, o fluxo normal do vídeo, porque estava eu tranquilamente corrigindo as questões de filosofia, até que eu me deparei com uma questão que me chamou muita atenção. Aí eu olhei assim, eu pensei, olha, eu acho que tem duas possibilidades aqui. Olha, eu acho que a resposta é essa, mas é difícil, talvez possa haver algum problema aqui.
E aí, o que eu fui fazer? Primeiro eu fui olhar os gabaritos extraoficiais que já tinham sido lançados. Eu estou falando da questão 57 da prova azul ou 67 da prova branca, que é a questão sobre Herbert Marcuse, questão ali sobre o capitalismo, desejos pessoais, essa questão toda. Então, eu fui olhar os gabaritos extraoficiais. O primeiro gabarito extraoficial que eu olhei, se não me engano era o do G1, indicava letra B, incentivos controlados de consumo. Bom, é plausível, mas eu não concordei muito com a resposta, porque, ao meu ver, pelo que o texto indicava, ele dá mais a entender que a resposta seria a letra D, mecanismos subjetivos de identificação, do modo como qual eu me identifico, eu me reconheço na mercadoria, a mercadoria faz parte de mim. Aí eu olhei o que? Esse primeiro gabarito extraoficial discordava, né, da minha posição. Aí depois eu conferi outros gabaritos extraoficiais, fui ver, se eu não me engano agora, o do Globo. O do Globo assinalava assim a letra D, mecanismo subjetivo de identificação. Aí eu fui levar essa discussão ali para o meu grupo de pesquisa da pós-graduação em filosofia na UFES, né, um dos meus grupos de pesquisa, o grupo Crítica e Subjetividade. Conversei com o meu orientador, conversei lá com os colegas e parecer assim que o meu orientador lhe deu, assim, basicamente ele também concordava com a minha posição, que seria a letra D, mecanismos subjetivos de identificação. Porém, a B também é plausível. Quando a gente pega o texto, a gente tem mais clareza em afirmar a letra D, mas vou deixar esse ponto aí em aberto, né, para que é um ponto de atenção. É uma questão, talvez, será que seria passível de anulação? Não sei. É uma questão que a gente precisa realmente esperar sair o gabarito oficial dela. Então, mas fica isso daqui. A prova de filosofia, de modo geral, ela foi tranquila. As questões de filosofia não foram difíceis, com exceção dessa questão, que ela aparentemente apresenta ali esse imbróglio ali, apresenta ali essa possibilidade diferente ali de interpretação. Então, beleza, então fica assim a nossa correção, né? Eu indico aqui letra D, embora outros gabaritos, outras pessoas vão indicar letra B, né? Eu sempre faço o processo de corrigir sozinho, né, as provas de filosofia, as questões de filosofia, depois vou comparando, depois vou discutindo, né, para realmente ver se eu não cometi nenhum equívoco, mas a única realmente que me balançou e eu vi um detalhe, preciso comentar, não posso simplesmente dar uma resposta, é comentar sobre essa questão sobre Herbert Marcuse. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, até mais.